Para repercutir conosco esta alta dos gastos com o BPC e o que isso significa para as contas públicas brasileiras, falamos com Rafael Prado, consultor de macroeconomia da Go Associados. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Gabriel, boa tarde, uma ótima tarde a todos. Rafael, em 21% dos municípios brasileiros, o BPC é maior que o Bolsa Família. Esse número praticamente dobrou em 2 anos. O quanto estes gastos com benefício de prestação continuada preocupam ou não em direção, claro, a contas públicas mais eficientes aqui no Brasil? Olha, Gabriel, eu acho que a gente tem que analisar esses dados do ponto de vista de participação no PIB desse programa, né, para começar a nossa conversa. Hoje, os gastos com BPC eles se aproximam de 1% do PIB, enquanto os gastos com o Bolsa Família, por exemplo, estão na ordem de 1,1, 1,2%. Então, se a gente somar esses dois programas, eles juntos, eles têm uma participação de aproximadamente 2% do nosso PIB. E é um valor que tem crescido muito. Antes, programas que eram considerados baratos e eficientes estão se tornando cada vez mais caros e difíceis de serem mantidos sustentáveis. Então, eu acredito que, do ponto de vista de futuro, né, de previsão de contas públicas, deve-se, de fato, olhar para os critérios de cada um desses programas, em particular do BPC, que nós estamos tratando aqui, para que, de fato, ele consiga se manter sustentável ao longo do tempo. Estes pentes finos que foram anunciados pelo governo se mostraram eficientes, são um caminho certo para que o plano, esse benefício de prestação continuada, seja eficiente e aos poucos seja aparado para se adequar às contas públicas brasileiras? Olha, todo pente fino, desde que respeitado o mérito do programa, a legitimidade, não é, que é de fato atingir uma camada mais sensível da população, ele é bem-vindo. Eu acredito que existe ainda uma resistência, tanto que no pacote que foi anunciado pelo governo em novembro do ano passado, esses gastos, a questão do BPC foi deixada de lado, não é? E nós vimos muita judicialização desse tema. Então, por mais que exista um debate, ele ainda é insuficiente para a gente conseguir, de fato, retornar a uma trajetória sustentável no que se refere ao BPC. Existe hoje uma judicialização muito grande do tema. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já comentou sobre esse tópico. Então, além de haver um pente fino, a gente precisa ter uma coordenação entre o judiciário e o executivo para que esse programa ele volte a patamares eficientes, né? Dado que a própria composição da população brasileira hoje, ela torna esses benefícios cada vez maiores, né? Uma população que está envelhecendo e, consequentemente, os gastos à frente, a previsão para esses gastos, elas aumentam. Então, é muito importante essa coordenação entre os dois poderes. Perfeito. E, por exemplo, nessa agenda de corte de gastos, passa necessariamente pela revisão dos benefícios sociais? A gente talvez tenha um caminho alternativo a esta revisão, já que o país precisa passar por justamente esse equilíbrio nas contas, por ser um país bastante desigual? Olha, eu acho que ninguém nega a real necessidade da gente discutir a existência de benefícios sociais no Brasil, justamente por conta do nosso perfil muito desigual. Então, eles são programas muito importantes para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, mas eles devem, de fato, respeitar os critérios de elegibilidade, tanto BPC quanto Bolsa Família e outros programas, como Pé de Meia, Auxílio Gás, e outros. Então, de fato, passa pela necessidade não de uma revisão de mérito, mas sim de uma revisão de critérios. Os programas eles têm que respeitar os critérios que foram estabelecidos no momento da criação deles. E não pode haver um crescimento explosivo de benefícios. Do mesmo jeito que o governo ele deve
fornecer uma porta de entrada, ele deve fornecer uma porta de saída para esse tipo de programa, certo? Então, junto com outras medidas de caráter estrutural da economia, de uma revisão de gastos mais ampla, de controle da dívida pública, nós temos sempre que manter os critérios bem estabelecidos para programas sociais. Perfeito. E claro, eu gostaria de dar este panorama um pouco mais geral sobre o restante das propostas anunciadas como alternativas à medida, como alternativas, perdão, à cobrança do IOF mais alta, ao aumento da alíquota do IOF. E hoje nós temos provavelmente a votação da urgência do projeto que derruba o decreto do IOF. Isso ajuda no debate, isso atrapalha no debate? Como é que a gente está enxergando contas públicas sobre a necessidade de aumento de arrecadação neste 2025? Como é que você está acompanhando este tema? Virou uma bagunça, a gente já não sabe mais o que vai acontecer? Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. É claramente um embate entre o legislativo e o executivo. Então, o governo hoje ele está muito focado. Ok, existe a discussão sobre a necessidade de controle das contas públicas. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que agradecer que esse debate ele está em cima da mesa. Porém, as medidas que o governo vem anunciando para controle, para gestão das contas públicas, ela está sim focada mais em aumentar a arrecadação do que cortar gastos. E a votação do PDL no Congresso mais atrapalha do que ajuda nesse debate, porque mostra que, de fato, existe uma falha na articulação entre os dois poderes. Soma-se a isso a falta de articulação e coordenação também sobre o BPC com o próprio judiciário. Então, os três poderes hoje, eles não estão tão alinhados. Então, essa é uma situação que aumenta muito a insegurança regulatória e jurídica do nosso país, junto com uma insegurança gerada por uma instabilidade na política fiscal. Então, é de fato um momento que exige muita cautela em cada uma das decisões e a gente precisa aguardar o que vai ser decidido no Congresso quanto às medidas alternativas ao IOF, mas, além disso, a gente tem que focar. O Brasil tem que focar numa agenda de reforma estrutural das contas públicas, uma reforma administrativa, uma reforma ampla de controle da dívida pública, principalmente focado na trajetória da dívida. Rafael Prado, muito obrigado por nos ajudar a entender, claro, esta explosão na cessão de benefícios de prestação de continuada, que significa para as contas públicas brasileiras, e este cenário destes embates entre executivo e legislativo para as alternativas ao IOF. Sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde e um bom trabalho. Ótima tarde, Gabriel. Tchau, tchau. Até a próxima. Agradecido.